Fala, mestres, boa noite, Live Seus Farm, tudo bem? Hoje com o Ricardo Occhino, Head de Vendas, cofundador da escola Exchange, um cara muito experiente em gestão comercial. Cara, a gente vai falar sobre boas práticas, alto nível de gestão de operação de vendas. O cara já gerenciou Conta Azul e, cara, e várias outras empresas. O Occhino já está na área. Vem chegando, galera, boa noite para todo mundo. E vamos que vamos, o Occhino já até chamou aqui. Deixa eu te puxar. Hoje eu tô inspirado aqui, ó. Ouvindo uma música velha do Legião aqui, galera. Fala, mestre. Fala, Fábio, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também. Me ouvindo bem aí? Bem, cara. Gostou do som? Eu entrei inspirado aqui por tua causa hoje, ó. Ah, maravilha, tá ótimo. Cara, como é que você tá? Prazer falar com você. A gente se conhece sem se conhecer pelas empresas que a gente já representou, né, Occhino? A gente já foi concorrente de mercado. E, cara, depois a gente conta essa história aqui, mas de antemão, cara, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, viu? Cara, é uma honra pra gente, pra galera aqui da Seus Farm, pra audiência, ter um cara como você aqui que manja tanto de operação, compartilhando o teu tempo. Brigadaço, viu? Imagina, cara, eu que agradeço pelo convite. Também tô muito feliz aqui de estar aqui e poder fazer esse bate-papo aí contigo. Vamos pra cima. Galera, só antes de eu estar aqui a bombardear e o Occhino contar a história dele e tudo mais, queria só, assim, Live Seus Farm, cara, toda terça-feira, um especialista às 20 horas, a gente não tem, cara, a gente traz gente com bater no balcão, né, Occhino? Eu costumo brincar aqui, gente que tem veia de operação, que está no core da operação, porque o nosso objetivo, cara, é reproduzir o conteúdo mais educativo possível, mais aplicável possível, para a galera sair com uma transformação não só da live, mas o objetivo depois é distribuir esse conteúdo para mais pessoas assistirem, para mais pessoas serem alcançadas. Então a gente vai pegar e vamos te usar bastante, tá, Occhino? Vamos distribuir esse conteúdo para caramba e vão para cima. Aproveitando só o time, para a galera que está aqui, que vai ouvir, cara, a gente está com muita vaga aberta aqui no seu. Occhino, você sabe o que a gente faz é uma loucura, né, cara? A gente é uma plataforma de outsourcing de vendas, então de terceirização, então tem sempre muita vaga para SR, para closer e tal. Então, cara, se você conhece alguém, a gente forma, capacita, coloca o cara dentro de operação, só querer ter potencial e a gente ensina. Então, só um aviso para a galera. E o seguinte também, ó, já estão batendo aqui quase 30 pessoas, mas, pô, essa live com o Occhino tem que passar de 100. Queria pedir uma coisa aqui. Quem está na live, duas coisas. Porra, curtiu, tá com o coração para jogar a live para mais pessoas, para chegar a mais pessoas, você ajuda fazendo isso. A outra parada é vamos compartilhar essa live com uma galera, né? Pode ser, Occhino? Pode, com certeza. Pô, deixa eu já mandar para a galera aqui, botar pelo menos 10 pessoas, vai, que aí a gente já fica massa. Bom, vamos lá? Acho que já dá para a gente começar, hein? Galera, se tiver alguma coisa aí no áudio, no som, dá um feedback pra gente. Só lembrando, cara, a gente separa ali geralmente 15 minutos, 10 minutos finais, só para responder as dúvidas da galera. Geralmente tem bastante pergunta. Então, assim, vamos tocar o pau aqui e depois a gente responde as perguntas da galera. Occhino, primeiro, cara, pô, por favor, dá o privilégio da galera ouvir teu currículo aí, tua história um pouquinho, para saber quem é o cara, quem é você. Pode ser? Pode, com certeza. Bom, vamos lá, vou me apresentar então. Sou Ricardo Occhino, eu tenho 32 anos, sou natural de São Paulo, mas estou residindo aqui em Joinville, Santa Catarina, desde 2015, mais ou menos, tá? Eu sempre trabalhei na área comercial, comecei minha carreira como inside sales, em empresas grandes como a Cato, Monster.com, fui empreendedor já uma vez, né? Agora estou empreendendo pela segunda vez, mas na primeira vez eu fali, fali bem feio, assim, eu tinha 21 anos, devia muita coisa, muita coisa. E depois que eu falei minha primeira empresa, eu decidi trabalhar em startups, né? E aí eu tive algumas startups que eu tive passagem. A primeira delas foi a Kaordic, que era uma empresa SaaS, porém enterprise, assim, a gente vendia para grandes contas do varejo online. Especificamente, a gente mirava 150 empresas. Se eu não me Pode engano, falar? criou o algoritmo de remarketing, né? Não era exatamente remarketing, o que a gente fazia era recomendação personalizada, né? Então, a gente fazia uma solução que é similar ao que a Amazon tem dentro do site, sabe, nas vitrines, que tem aproveite e compre junto, itens similares.
Só que imagina, né, fazer isso de forma automática com inteligência artificial, né, para 30 mil produtos, 40 mil produtos, 300 mil produtos. Então a gente fazia isso e, obviamente, o nosso foco era varejo, né, topo do e-commerce. A gente tinha um ticket médio bem alto, assim, eu diria que as 15, 20 maiores contas do Brasil a gente trabalhava com 3 a 5 milhões de reais por ano. E as contas menores, né, que a gente tinha, a gente chamava de SMB, eram contas com ticket de 80 a 100 mil reais por ano. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei quase 4 anos na Kaordic. Entrei lá quando tinham 15 pessoas, então eu fiz todo o processo comercial, fiz todas as vendas. Depois eu comecei a montar, né, time de hunting, time de farming. E em 2015, a gente fez a venda da Lynx da Kaordic para Lynx. Né, e foi nesse período de venda da Kaordic para Lynx que eu me deparei, fui chamado para trabalhar na Conta Azul, né, que foi um grande desafio na minha carreira, onde era completamente diferente do que eu já tinha feito, né? Era uma oportunidade de escalar uma operação também praticamente do zero. Existiam 4 pessoas na área comercial. Para quem não sabe, Conta Azul é um software de gestão para pequenas e microempresas. E entrei lá para montar o time. A princípio, era para construir um time de 15, 16 pessoas, e acabou virando um time de 87 pessoas, assim, em 6 meses de trabalho só. Então foi alucinante, assim, a jornada, né? E em 2 anos a gente conseguiu conquistar muita coisa, assim, né? A gente tinha montou time de vendas, de inside sales, de SDRs, enablement, ops. A gente saiu, assim, de uma casa de, sei lá, aproximadamente 7 milhões de ARR para 40, né, em 2 anos, e a gente colocava 2 a 3 mil novos clientes por mês. Então é uma máquina muito poderosa, assim, e tiveram vários aprendizados, com certeza, nessa operação. Foi uma das mais intensas que eu já vivi, assim. Bom, e aí passei por mais algumas startups, passei pela Vita, que recentemente foi vendida para a Estônia, no modelo híbrido de Field Sales, Inside Sales, e minha última experiência foi na Camerit, como diretor de franquias e canais, que é uma empresa que é investida pelo Miguel Burrabi, que é um dos executivos brasileiros que fez a IPO já 2 vezes, que era dono da DataSul, que vendeu, e agora tem a Grid, e a Camerit era uma das empresas que ele investia. Então, estava lá como diretor de franquias, e recentemente, né, no começo desse ano, eu fiz uma transição de carreira e decidi empreender de novo. Eu tenho 2 sócias, provavelmente algumas pessoas já conhecem, né? A Cameli e a Bárbara. E a gente está totalmente focado na Exchange, né? E a Exchange é um projeto que a gente trabalha com consultoria, mentoria, capacitação. São coisas que a gente é extremamente apaixonado em fazer. E eu foco muito em gestão, né? Então, acho que até é um ponto importante da nossa conversa, que meu core sempre foi gestão. Então, obviamente que eu já liderei muitas equipes, já liderei muitos líderes, mas minha grande fortaleza como skill é a parte de hard skill de gestão. Só isso, né? A galera até teve gente que falou ali, ufa, caraca, é uma coisa assim, uma coisa um pouquinho, pessoas com bagagem em vendas, em operação de inside sales, que fazem isso há bastante tempo, como Red, que já construíram grandes operações. A gente conta nos dedos no Brasil, né? Tem muito pouca gente que viveu. Para quem não sabe, está acompanhando, na época que o Aquino estava no Azul, eu acho que eu peguei o seu final, eu acho, talvez. Quando você saiu da Conta Azul? Só para... Acho que foi no meio de 2017, por aí. Não, então, 1 ano depois, eu virei sócio lá. Eu assumi como head de operações lá também, tinha esse número de 15 pessoas também, e levei a operação para 110, 120 pessoas também. Então foi uma jornada ali logo após a tua na Nibo, né? Que era uma empresa concorrente, né? A gente fez live aqui com a Cameli, com a Bárbara, né? Nessa fase a Cameli estava no UQ ainda, então a gente era concorrente ainda. Então, cara, tá tudo ali. Querendo ou não, Okino, acho que você, já para a gente entrar nesse primeiro ponto, acho que vale a pena a gente ir de cima para baixo para a galera aí, entendendo assim, os conceitos mais macro, depois a gente vai entrar no micro, só para a galera que está aqui, galera. Não é para gerar sensacionalismo, não. Eu estava muito ansioso com esse papo com o Aquino, porque eu sei que é um cara técnico, eu sei que é um cara que sabe disso. E é muito difícil, cara, a gente conseguir trocar no nível mais profundo de performance de gestão. Quero o cara ouvir o que ele usa, porque usa muita coisa aqui. Lembra, a gente conversou sobre, eu te mostrei aqui, a plataforma falou, cara, é tudo que eu ensino, você aplica aí. Então, cara, eu estou muito ansioso pela evolução desse papo nosso, Aquino. Mas antes da gente evoluir, eu ainda acho que, assim, o conceito inside sales ainda é uma coisa que para muita gente é uma coisa um pouco nova. A gente tem aqui gente de todos os mercados que ouvem a gente, que acompanham a gente. Eu não quero que você fale sobre inside sales, porque, porra, eu não vou usar o teu tempo para explicar o que é inside sales.
Mas uma coisa que eu percebo eu respeito o seu tempo, mas uma coisa que eu percebo cara, é o seguinte, acaba que o top, o, o nicho aonde a gente vai as melhores práticas no que se refere a inside sales e processos de vendas e tudo que a gente fala aqui, acaba que o nicho SaaS, ele é uma referência para a gente de boas práticas nisso, né? Assim, né? E grande parte dessas terminologias que a gente fala de sales enablement e tal, tem muito no mercado SaaS, mas não é tão comum em outros mercados, né? Cara, então, a gente já dá essa visão macro, né, e tal, acho que vale a pena, assim, vamos começar conceitualizando para a galera o que a gente considera uma opinião, uma operação de vendas inside sales ideal, né? Essa estrutura toda que a gente falou e o que é cada um ponto desse, né? Assim, ou seja, quando você, estrutura uma operação, o que você considera uma operação ideal, assim, né? Quais são os pontos de operação e os elementos que ela tem que ter para só a galera ir já se familiarizando. Claro, com certeza. Bom, acho que se a gente for partir de um ponto bem mais macro assim mesmo, né, começando pelo básico, assim, vamos dizer assim, acho que o primeiro ponto que é importante ter a compreensão, né, do Inside Sales é que ele não é um cara que faz tudo, né? A questão do Inside Sales, ele vem muito com uma linha de venda especializada, né? E essa especialização ela foi dividida por processos, né? Então, uma coisa que sempre foi muito comum, assim, nas empresas mais tradicionais, era aquele típico vendedor que faz tudo, né? O cara que vai, que prospecta, que vem com a carteira de clientes, que faz a venda, que depois faz o upsell, que depois faz o cross-sell, ainda faz o customer success e assim por diante. E isso foi sendo fatiado porque cada um desses processos são muito complexos, né? Fazer o processo de prospecção é muito complexo, fazer a geração de demanda é muito complexo, fazer uma qualificação, né, de todos os leads que você recebe é muito complexo e fazer a venda também é outro processo muito complexo. Então, a primeira linha de que acontece no mercado de inside é a linha de especialização. E ela pode acontecer de várias formas, e a mais comum hoje é você ter pelo menos a linha, né, de geração de demanda com marketing, depois você tem a parte de pré-vendas dentro de um leque, de um guarda-chuva de vendas, onde o pré-vendas ele pode trabalhar com operação tanto inbound, né, ou seja, trabalhando com leads que chegam para ele, como outbound, ou seja, fazendo prospecção específica de uma base, e o time de Inside Sales realiza toda a operação de forma interna, focando só em apresentação, demonstração, negociação e vendas, né? Focando num core específico de vendas. Acho que essa é a primeira premissa importante que a gente pode comentar sobre o que é a operação de Inside Sales, né? Legal. Aprofundando nisso, agora eu já quero ir mais além. Cara, assim, muita gente se confunde em relação a esse ponto que você falou, né? Cara, beleza, eu quero montar uma operação e eu acho que, assim, principalmente pós a pandemia, essa aceleração que a gente teve toda, muita gente que não tinha nada, passou a querer ter alguma coisa, e isso é muito código que a gente faz pela Seus Farm, e querendo ou não que vocês lá também, cara, educam, ajudam o cara a otimizar o que ele já tem de operação. Ô, Quino, eu me vejo o seguinte, cara, hoje é tanta ferramenta, é tanta coisa, cara, uma ferramenta de geração de lista, de lead. Eu queria que a gente organizasse aqui na cabeça da galera ao vivo. Cara, meio que assim, se tu vende para empresa pequena, se tu vende para empresa média, empresa grande, né? Cara, o que indica de uma estrutura de operação, né? O que eu percebo? Tem gente achando que, cara, montar inside sales é botar SDR. Eu não sei se você vê isso. O cara acha que montar inside sales... Deixa eu botar SDR aqui e eu vou virar inside sales. Né? Acho que a gente tem uma questão assim, que é o que sai no livro, né? O que está meio que nos trends, né? A galera quer aplicar, tipo, Inside Sales, é tudo quanto é custo, assim. Mas acho que esse é um ponto já bem relevante, cara. O que define a tua melhor estratégia de Inside Sales, né? No final do dia, é a tua estrutura de custos, né? E a tua estrutura de custos, ela também tem uma relação muito direta com o ticket médio que você trabalha. Então, pô, se você tem um ticket médio muito baixo, sei lá, talvez abaixo de R$ 100 por mês, assim, vamos supor que você vendesse um ticket como o do Netflix, R$ 60 por mês, assim, sei lá. Cara, não faz sentido você ter uma operação de inside sales, né? Muito dificilmente essa conta vai fechar, assim, talvez aplicando taxas de conversões razoáveis, né? Um inside sales teria que fazer muita venda por dia para que ele ficasse economicamente sustentável, né? Então, eu diria que inside sales ele pode ser uma boa estratégia, né? A partir de um ticket mínimo, né, que aí eu vou trazer um número mágico, que óbvio que depende de algumas variáveis, mas eu trabalharia com no mínimo R$ 100 por mês, ou seja, um ticket de acima de R$ 1.000 por ano. Tá? É o mínimo que eu trabalharia.
E obviamente que essa relação ela vai mudando, né, conforme o ticket médio vai aumentando. Por quê? Quanto mais o ticket médio aumenta, maior a complexidade das vendas. E quanto maior a complexidade das vendas, maior o nível de especialização, né, do profissional que você precisa. Então, também é muito difícil você ver, por exemplo, vendas acima de 250 mil reais ano serem feitas por inside sales. Né? Geralmente, elas têm a necessidade de uma venda especializada, presencial, com outro modelo, né, que exige, inclusive, um perfil de profissional muito diferente. Né? Então, como definir a tua estratégia de vendas e por que você deveria ter inside sales ou não, ele depende puramente da tua estrutura de custos e do teu ticket médio da estrutura de receita. Grau de complexidade de receita, ou seja, CAC e LTV, né? Basicamente, o meu ticket vai ajudar a definir meu LTV e o meu CAC. Cara, esse é um ponto que quase ninguém pensa nisso, então, assim, estrategicamente, né? Agora, bem colocadíssimo. Agora, sim, vamos lá, para a gente começar a entregar, então, a gente está falando de performance já, mas vamos passar pela estruturação, porque eu acho que, cara, a galera precisa, né, Kino? Definir estrategicamente, ainda tem umas coisas ali, cara, pensar bem qual é o teu SP, né, porque isso vai determinar bastante coisa. Mas vamos falar sobre o tático. Eu ouvi de você. Para a galera que está aqui, tu vai entrar, como você já fez em várias empresas, vou estruturar do zero minha operação. No tático aí, freestyle mesmo, sei que, cara, eu te peguei aí né, vamos entregar o conteúdo ali e informar, mas quais são os principais pontos na tua visão para eu taticamente levantar uma operação e colocar ela de pé, Kino? Cara, legal. Acho que para quem estiver começando agora, assim, né? Você está começando a montar a tua operação de inside, está começando do zero, numa vida maluca aí, que nem o Fábio e eu passamos, e você tem que escalar que nem que nem um louco. Cara, minha recomendação zero antes de pensar em otimização de processo, antes de pensar em qualquer coisa, é você garantir que você tenha rotinas comerciais muito consistentes, tá? Por quê? Porque assim, eu sou consultor também, né, de algumas empresas, membro de conselho de startups. Eu vejo muita startup que assim, não aprendeu a fazer o básico ainda, né, e comercialmente falando, que é o quê? É aprender a vender, a montar o pitch, né, a olhar para o pipeline semanal, a entender quais são as rotinas básicas que ele tem que fazer com um ou dois vendedores, né, antes de começar a pensar em otimizações extremamente absurdas no pipeline, né, e no processo de vendas. Então eu já vi, tá, sinceramente, muitas empresas que têm um processo comercial muito bom e que não bate meta, mas eu nunca vi uma equipe comercial que, cara, tem muita rotina, muita consistência, que se olha pipeline toda semana, que tem um plano de contas toda semana, que não bate meta. E olha que eu sou um cara sempre muito tático na forma de construir, na forma de trabalhar. Mas, cara, rotinas de vendas, eles são um arroz com feijão. Assim, são as rotinas que pagam as contas. Então, eu vou começar do zero, eu não tenho nada, então tenha em mente o seguinte, você tem que minimamente cumprir algumas rotinas, como reunião de pipeline, reunião individual, né, com cada um dos seus vendedores, ajudar a fazer um plano de contas semanal, ajudar a fazer um plano de forecasting, olhar para o funil dele, ver se ele tem condições ou não tem condições de bater meta, ajudar o que ele tem que fazer, né, dentro de cada uma das contas. Então, esse eu diria que é o básico. Tipo, não tem nada, então faz rotina, tá? Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. Depois de rotina, eu diria que o que você deveria priorizar é a construção de processo e checklists, né? Aí sim, cara, qual que é o passo a passo do que eu preciso fazer? Onde que eu vendo? O que que eu falo? Como que eu monto, sei lá, um playbookzinho minimamente, né? Tirando um playbook standard, como que eu monto aqui um guia de como vender o meu produto ou o meu serviço, né? E aí você fez o guia, acho que o segundo passo é você garantir que todo mundo é treinado da mesma forma, né? E que todo mundo consegue desenvolver as mesmas competências. Então, problema zero que eu vejo de qualquer operação que está começando é não conseguir garantir as coisas básicas, que todo mundo tem compreensão clara de todo o processo e que todo mundo tiveram as mesmas condições de treinamento e desenvolvimento iniciais para conseguir entregar um resultado. E isso acaba prejudicando muita coisa no médio e longo prazo, como performance. Você não consegue comparar coisas comparáveis, porque você fala, pô, cada vendedor veio aqui de um jeito, com uma contratação diferente, com um treinamento diferente, com um board diferente, então com resultados diferentes. Porra, é óbvio. Né? E aí o cara tá achando que o problema está no processo, mas o problema não está no processo, o problema está, assim, talvez na seleção do candidato, no onboard inicial, se tem um material de treinamento igual para todo mundo, se você está fazendo suas rotinas com todo mundo. Então, essa é a dica zero que eu dou para quem está começando uma operação comercial e queira entregar resultados de cara. Tá? Mal. Cara, isso Faz tudo. assim,
isso que você falou tem muita coisa, né? Querendo ou não, definir rotina, cumprir com as rotinas comerciais, criar um playbook, cara, é um universo de coisas, assim, né? Com Mas certeza. Sim. a vocação em si é importante, né? Porque eu vejo muita gente fazendo isso. O cara quer contratar ferramenta, quer desenhar processo, quer. Uma muito. Cara, métrica. Eu quero ter métrica. Quero ter. Cara, quer ter métrica de quê? Tu não tem mínima Pois é. processo rodando, você não tem minimamente uma organização para quê? Quando tu tiver um processo desenhado, um CRM, com todo mundo preenchendo os campos da maneira correta, né? E você gerando isso com consistência. Você começa a medir, começa a entender, começa a ter insight dessa operação. Faz sentido? Faz, pô, total. Até compartilhar um caso aí com você, né? Eu tive a operação que eu escalei, por exemplo, na conta, né? Cara, obviamente a gente acertou muito, errou muito na seleção, né? Então tô falando por experiência própria, assim. E eu, como gestor, né, sempre olhei muito para os números para entender como que as coisas estavam acontecendo. E já tomei algumas decisões do tipo assim, cara, o pessoal não está preenchendo o CRM direito. Não entenderam, né? Tem as fases aqui, tá tudo certo, mas não estão preenchendo o CRM direito. Então o que a gente vai fazer? Vamos travar o CRM. Trava, não pode mais voltar para a fase, não sei o quê. Aí, o que o cara não imagina, né? Quando você não domina as rotinas e não domina, né, tudo que você precisa ser feito. Você não imagina que ele vai ter uma outra ideia. Do tipo assim, ah, já que eu não posso voltar, Eu crio então eu um. não vou nem eu vou deixar aqui parado. E aí você toma uma decisão bizarra, né, com base na tua performance no funil, e na verdade você não garantiu que as pessoas, assim, no começo de tudo, não estão fazendo o básico, entendeu? Tipo, Sim, sim. Cara, assim, eu dou ganho na etapa de reunião agendada ainda, eu dou ganho na etapa de prospecção, né? O cara tá ganho e não tá. Cara, a gente já vê, se for falar de anomalias, né? Cara, são 300 mil anomalias que eu já peguei em processo. O que você acredita, cara? Vamos trocar a figurinha aqui, porque, porra, vamos falar um pouquinho de merda de operação. Galera, vocês querem ouvir de merda de pô, operação? aceito bastante, cara, com certeza. Cara, uma vez a gente começou a medir performance de ligação de SDR, né? E a gente foi ajustando, apertando os parafusos das métricas do que a gente considerava ser uma ligação relevante, né? Porque até então a gente não tinha colocado trava de tempo, né? Lá no início da operação. E aí o que a gente percebeu? Cara, a gente precisa ter um volume por SDR de no mínimo 60 na época, não lembro, 70 ligações dia, né? Não era meta de ligação, mas era uma referência de esforço, né? Eu tô puxando que a gente vai entrar nisso, né? Então, assim, a gente pedir esforço, né? E eu via, cara, que tinha gente lá com 80, 90, mas o cara não batia meta. O restante das informações não era compatíveis com o volume de ligação que ele estava fazendo. Aí eu comecei, cara, galera, a gente precisa de uma auditoria disso. A área de enablement não fez. Eu, cara, peguei, entrei lá no painel onde eu consegui ouvir as ligações, selecionei o trecho lá de ligações dos caras. Tem gente de operação dessa época que tá botando aqui, ó, 60 ligações mínimas. Cara, Boa, tá ali, ó. comecei a fazer uma escuta, cara. E aí percebi que tinham, assim, das 90, muito mais da metade era segundos de liga e desliga, mas estava contabilizando em todo o sistema como uma ligação relevante. Aí a gente pega e faz o quê? Ajusta o critério. Cara, vamos subir esse negócio para 1 minuto. Ou seja, de agora em diante, eu só contabilizo as atendidas e com 1 minuto só. Cara, toda essa galera que estava com 90 caiu para 5. Loucura, né, cara? É verdade. Cara, você deve ter 300 cases disso aí. Mas vamos lá, Okino, qual é a tua fórmula de sucesso? Se é que existe fórmula, cara, como gestor de operação, o que tu considera ser o framework, cara, principal para a gente como head, para a gente como gestor de operação? Cara, como que a gente olha e o que você olha, cara, para você entender que você tem uma operação com a visão de gestão ideal, como você olha, né? Quero te ouvir e a gente vai construindo isso junto. Legal, boa, cara. Então, assim, minha visão como gestor, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que garantir que aquelas premissas básicas aconteçam, tá? Então, eu estou já levando em consideração que isso aqui está rodando. Tem rotina, funciona, os líderes estão bem treinadinhos, estão rodando ali, pipeline, one-on-one, tudo com o time deles, e os processos estão relativamente claros, vai. Você tem um funil de vendas com regras de passagem. Beleza, é isso que eu estou dizendo de processo claro. Bom, o que eu vejo como principal desafio, cara? Primeiro de tudo, é o seguinte, acho que também, dentre todas essas fórmulas mágicas de mercado e tal,
a galera ama muito assim, a palavra previsibilidade e tal, né? Eu também, quem não gosta de previsibilidade, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Só que, cara, o que eu descobri sobre previsibilidade é que para você chegar na previsibilidade, você tem que descobrir o que que é trabalho, né? E trabalho, ele basicamente não tem uma fórmula mágica para isso, porque existe o trabalho da sua operação, existem as características da sua operação. Então, sempre a parte mais difícil na minha cabeça é descobrir o que que acontece, qual que é o trabalho, qual que é o modus operandi daquele grupo que tem algum tipo de correlação com o resultado, né? Então, eu fico tentando buscar isso o tempo todo. Então, por exemplo, né, você estava comentando aí das 60 ligações, 60 atividades, vamos supor que não fossem ligações, 60 atividades que você faz em média para os seus contatos. É, a primeira coisa que eu ia tentar descobrir é o que são essas atividades, né? O que são esses tipos de atividades, o que cada um faz, se tem regra ou não tem para cada um tipo de atividade. E aí, depois disso, eu começaria a fazer um drill down, olhando, por exemplo, para será que existe alguma correlação, né, com o volume de atividades ou os tipos de atividades, com alguma conexão específica, por exemplo, se fosse no SDR, existe alguma correlação clara entre a quantidade média de atividades que eu tenho para conseguir contato com o lead ou para conseguir converter um lead na parte de vendas? Existe uma correlação clara entre a quantidade de touch points, né, que eu faço para ganhar uma venda ou para perder um cliente, né? E aí, depois de olhar essa correlação, ainda desdobraria mais uma vez para ver todos os reps. Então, assim, de todos os vendedores que eu tenho, né, quem são as pessoas que são fora da curva, são abaixo da curva, para quê? Para tentar estabelecer uma barra mínima de trabalho, de performance. E aí, quando você descobre isso, você começa a chegar a algumas conclusões muito óbvias, do tipo assim, o cara que mais liga hoje no meu time é o que mais vende. Ou, por exemplo, o cara que mais visita cliente é o que mais vende. Ou o cara que mais está tempo no telefone, ou mais manda e-mail, ou mais consegue falar efetivamente com o cliente, é o que mais tem resultado. Então, quando você começa a descobrir essas nuances de produtividade, de trabalho mesmo, você começa a ter um controle muito poderoso sobre o dia a dia da tua equipe de vendas. Porque, óbvio, você não vai gerenciar as pessoas com base em números, né? Números é o que a gente olha para entender o que está acontecendo. Você vai fazer campanha, você vai fazer gamificação, você vai fazer, sei lá, o que quer que seja para engajar as pessoas. Mas quando você descobre o número mágico que você precisa fazer, ou a quantidade de atividades específicas padrão, para determinar uma maior chance de sucesso, eu acho, na minha opinião, é game changing, assim. Então, eu sempre tento descobrir quais são as principais correlações de trabalho com resultado. E eu estava falando da previsibilidade, né, para quem não conectou, é mais ou menos o seguinte, tipo, quando você consegue descobrir a capacidade produtiva que o seu time tem que andar em linha todos os dias, toda semana, todo mês, para você entregar um resultado X, né, e você tem controle sobre essas atividades, aí sim você tem previsibilidade, porque você consegue ter poder de atuação sobre o trabalho das pessoas. E não ficar só olhando conversão de resultado, conversão de funil, etc e tal. Você consegue descobrir efetivamente o que acontece. Então essa, para mim, é a prioridade número 0 que tem maior correlação com o resultado, assim. Animal. E assim, te ouvindo falar, para conseguir chegar nesse nível, você tem que ter algumas coisas acontecendo, né? Então, como a gente falou, cara, eu tenho que ter minimamente um processo já criado, as pessoas, cara, trabalhando dentro desse processo, cumprindo com as etapas que a gente precisa que elas cumpram. A partir daí, um pouco da questão de cultura de dado, né? Então, muita gente não sabe, mas existe uma área chamada Sales Ops, que a gente, mesmo que você não tenha alguém mesmo que tenha alguém focado fazendo isso, cara, a partir do momento que você tem um CRM, você precisa conseguir extrair dados, gerar, cara, minimamente integrando ali as ferramentas que você usa, o CRM, o VoIP que você liga, a ferramenta de WhatsApp que você usa para mandar mensagem e tal, você conseguir fazer esse mapeamento que o Kino falou, né, Kino, tá? Cara, como que eu vou saber a quantidade de atividades que ele está executando na linha do tempo para eu saber, cara, qual intervalo funciona, que tipo funciona, se isso não tiver documentado em algum lugar. Então a primeira dica é essa, cara. Tudo que for feito tem que ser documentado em algum lugar para que a gente depois possa olhar esses dados e conseguir ter esses insights. Qual é o problema que eu vejo na maioria das operações? As pessoas não geram histórico, né? Não tem dados, ou pior, tem muito dado, mas não é confiável. Então, assim, grande parte das operações que pega nesse sentido,
É o que você falou. O cara tem CRM, tem dado pra caceta, mas o lead não anda de etapa. Então, assim, se você não garantir que o comportamento planejado no CRM aconteça, não vai rolar. Então, cara, eu acho que esse né? Agora, sim, mais uma coisa para a gente evoluir, o Kino. Eu acredito muito numa forma de gestão que é assim. A gente tem, cara, um gráfico entre qualidade e esforço, né? Ou seja, cara, quanto melhor a qualidade do time que está executando, menos esforço essa pessoa tem que fazer, né? Então, por exemplo, se eu recebo lá, cara, 100 leads no mês, eu sou um vendedor extraordinário, converto, cara, 40% de tudo que eu recebo, esse cara vai realizar, vai entregar mais, né? Agora, o que você falou agora para mim, e aí eu queria te ouvir nisso, porque eu acho que esse é um ponto importante para a gente estressar aqui, sobre performance, sobre produtividade, esforço. Eu acredito que, cara, a gente precisa ir mapeando, que é o que você falou aqui, estou só meio que repetindo até aqui, mas que eu tenho que mapear para cada posição do meu funil, então para o SDR, para o BDR, para o Closer, para o Farm, para cada um, qual é o esforço ideal de cada um e estipular esses parâmetros ou metas. Então, cara, para o BDR dentro da operação X, o ideal é que realize X operações, X prospecções no WhatsApp, X lá no LinkedIn, e diariamente o cara tem que bater aqueles números. Não é que essa é uma meta, mas esse é um parâmetro de produtividade. E que a gente precisa medir isso e, de preferência, em caráter de exceção, para entendendo. Cara, quem está deixando de fazer aquilo que é a produtividade mínima que a gente espera. Porque eu vou te trazer uma visão para fechar e aí vou te passar a bola para você falar sobre isso. É o seguinte, eu vejo assim, Okino, não adianta eu olhar a qualidade se o esforço não é o ideal. Então, cara, o cara deveria fazer 60 ligações, fez 10 e não qualificou nada. Pô, mas ele não fez nem o mínimo de esforço. Então, primeiro eu tenho que garantir esforço, para depois a qualidade. O que você acha disso, mestre? E, cara, e como que você faz isso nas operações? Cara, eu acho que isso aí é perfeito, né? Tem que fazer o feijão com arroz, sem falar, dar um número, né? Quando você dá, tipo, 80 ligações, não quer dizer que ele não possa fazer com menos, mas é que existe uma probabilidade muito maior dele conseguir o resultado fazendo 80 do que não fazendo. É isso que você quer dizer, né? Agora, essa questão do volume e qualidade é um negócio bastante tricky, assim, e eu acho que também depende de cada operação. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um teste que era muito sensível, né? Qual que era a discussão, assim? Até onde vai o SDR, né, no processo de qualificação? Porque o SDR tem que fazer algumas perguntas minimamente que não seja só um filtro, né? Porque se for para ser um filtro, bota um robô, cara, sei lá, né? Ele tem que minimamente, além de fazer rapport, tudo, ele tem que minimamente conseguir fazer algumas perguntinhas de qualificação, ele tem que ser um pouco challenge, ele tem que ser um pouco alguma coisa para pescar uma dor, ou despertar uma dor, ou ativar alguma coisa, né, a partir de um lead ou de um prospect que ele pegou. Minimamente, né? Para conseguir levar para uma reunião ou para uma agenda ali com o closer. E aí a discussão que a gente estava passando nesse momento foi o seguinte, pô, será que o SDR não deveria qualificar mais? Porque o time de vendas está falando assim, eu pego aqui, sei lá, tô dando um chute no número, tá? 100 oportunidades aqui no mês, mas, foi muita porcaria, né? Então, eu prefiro que venha menos leads aqui, menos oportunidades, mas mais qualificados. E, cara, como eu tive a oportunidade de testar isso em operação que tinha muito volume, a gente fez teste, né? Então é uma outra recomendação que eu deixo aqui como dica, né? Que é fazer bastante teste AB, assim. E qual que foi o teste? Foi perceber o seguinte, vamos pegar aqui um grupo, por exemplo, de 3 SDRs e fazer o mesmo pitch que a gente tem feito até agora. E vamos pegar um outro grupo e fazer um outro pitch que vai uma etapa a mais de qualificação, que vai trabalhar com 2 ou 3 perguntas a mais dentro do processo aqui de perguntas dele, para ser mais cirúrgico, né, e qualificar mais ainda. E daí, olha só que louco, cara. O que a gente percebeu? Né? O grupo ali que fez a qualificação maior, ele teve, por exemplo, uma queda, sei lá, 20% do volume total. Normal, né? Você aumentou a régua de qualificação, vai diminuir um pouco o volume. Caiu, tipo, 20% o volume. Mas a conversão de vendas, ela não aumentou 20%, ela aumentou, tipo, 10%. Então, a queda, né, de ter tido o ônus, de ter qualificado melhor, não refletiu na mesma proporção que a gente deveria ter tido de ganho de conversão em vendas. Ou seja, foi pior do que o outro grupo
que apesar de entregar 20% a mais, né, conseguia ter um resultado final muito superior do que o que tentou elevar a barra de qualificação. Então, assim, às vezes, né, dependendo do cenário, vale a pena você aceitar uma performance um pouquinho menor, em detrimento também do volume total de contas que você consegue. Cara, esse é um ponto que eu vi a mesma coisa. Tá? Na operação, inclusive na empresa similar à tua. Acho que, inclusive, poderia ser uma questão de mercado. Mas isso é uma coisa interessante, o Kino. Até que ponto, né? Não, perdão, entender o jogo, se é um jogo de volume ou se é um jogo de fato de qualidade. Então, assim, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa entender também, né? Garantir o pipe cheio, o teu vendedor com oportunidade no funil, talvez para algumas operações seja muito mais importante do que tentar passar só o realmente muito. Essa é uma discussão longa, né? Cara, até onde vai, falou, né, cara? Assim, até onde vai? O lead tem que ir como? Eu ainda trago um pouco da minha experiência de porta a porta nesse caso, Quino. Quando eu tenho esse problema vindo por parte de vendas, então, assim, é muito comum vendas vir reclamar da qualidade dos leads que estão lá para eles qualificados, né? É muito comum. Eu normalmente, cara, me remeto à minha época de porta a porta, eu tinha que subir em prédio, pegar cartão de visita, ligar para o cara, agendar e fazer tudo. Eu trago um pouco da visão, até para fazer um contraponto aqui, no que é assim, cara, você ganha hoje para ter um clientinho agendadinho para você fazer sentado na cadeira as suas reuniões e, cara, e ganhar dinheiro. Então, porra, tu tem que tratar o lead, cara, como ouro, sabe? Um presente que você está recebendo. Presente, irmão. Eu tento fazer o melhor que eu posso com ele, sabe assim? Uhum. Sabe? Você entendeu? Cara? Porque, pô, cara, eu sou da época que você tinha porta a porta, né? Cara, hoje o closer, o vendedor de hoje é mal acostumado, porque, via de regra, dentro de uma operação, como a gente está falando aqui agora, o cara nem prospecta, ou pelo menos não é a principal função dele. Então, cara, sabe, menos, sabe? Aproveita o que está no teu pipe, sabe? Transforma um lead ruim em um lead ruim, sabe assim? Quer dizer, ruim em bom, né? Cara, eu já fiz muito essa provocação. Faz sentido? É muito boa. Então, é importante, né? Porque tem gente que vira e fala assim, não, tem que, né? Por via de regra, tem que ter aqui, o cara tem que. Quanto maior a qualidade, menor para você passar, melhor, mas você vai aproveitar o closer. Não necessariamente é verdade, entendeu? Depende muito do mercado, de onde você está. E é por isso que é importante, né? Eu sempre falo, uma máxima, pode até ser clichê, mas, cara, para tomar decisão, a gente tem que tomar decisão baseada em números, sim. Gestão se faz com números, né? É mover as pessoas, são outros 500 e a gente faz de outras formas, né? Que não são números necessariamente. Mas para tomar decisão tem que ser baseado em número. Não dá para você chegar assim, acordar e falar, porra, vamos mudar aqui o processo inteiro de qualificação e agora a gente vai só passar coisa quente. Mentira, não vai, entendeu? Do meu ponto de vista, não. Óbvio, se for talvez um ticket médio muito alto, né? Que daí eu também já vi, já vivenciei, inclusive, você vai fazer uma qualificação de um ticket de 1 milhão, 2 milhões, cara, o SDR, às vezes ele faz até reunião com 4, 5 diretores antes de passar para o vendedor. Isso acontece em empresas multinacionais grandes, assim, cara, é muito comum. O SDR tem um papel extremamente profundo na qualificação, né? Enfim, e é diferente. Mas, eu tô falando, por via de regra não funciona. Agora vamos lá. Cara, a língua de gestão comercial. Uma das coisas que, porra, são os maiores desafios da gente como gestor comercial, e quem está aqui ouvindo a gente, tem gestores aqui que seguem a gente, que ouvem, é que você, cara, tá no meio de fogo cruzado, né? Você tá, cara, tem que atender o CEO, a diretoria da empresa te cobrando resultado, você tem o financeiro, você tem as áreas que são paralelas ali, então, cara, você tem, né? Você tem um time abaixo de você que, cara, dá defeito, dá problema, tem problema para ser resolvido. E você tem um mercado por si só, cara, concorrência, os movimentos de mercado, etc., pandemia que seja, enfim. Por que eu estou falando isso aqui? Eu queria te ouvir assim, cara, você tocou operações grandes e tal, e isso é muito maneiro, porque eu acho que essa experiência dos desafios, cara, com escala, porra, trazem ensinamentos aqui no dia a dia. O que eu queria trazer para ti? Cara, momento de crise. Cara, o diretor da empresa quer, porra, chega de repente dizendo que tem que mudar a porra toda, que tá tudo errado, que tá uma merda o resultado, sei lá. Não entreguei o resultado. Vamos lá, deixa eu pegar essa aqui. Cara, eu e você, com certeza, e todo mundo que tá aqui, já tiveram diversos meses que você não entrega o resultado.
Simples assim, faz parte do show, né? Cara, Sim, eu penso o seguinte, eu tenho como gestão comercial e o comercial tem obrigações. A primeira é entregar o resultado. Se não entrega o resultado, tem que saber o porquê que não entregou, corrigir e entregar no próximo. Concorda? totalmente. Cara, Concordo. como faz isso? Traz cases pra gente. Você, pô, o mês que não entrega, cara, o que você olha, por onde você começa, como é que, cara, como dica para quem tá aqui, porra, eu acho que cases, experiências tuas disso, porra, vão ajudar pra caceta, galera. Boa, legal. Acho que isso daí é uma boa, baita provocação, né? Tipo, assim, bateu meta por quê? Pô, a galera é toda animada, energia, tal, não sei o quê. Daí não bateu meta por quê? Cara, se você não tiver um número na mão, você tá ferrado, assim. É porque, na minha opinião, se você for por uma linha de quem grita mais, quem tá acima de você sempre vai ter uma voz mais ativa e mais poderosa do que a tua. Então, em momentos, sempre os momentos críticos de não bater meta, eu sempre me apeguei muito aos números, aos dados, aos fatos que dava para justificar. Então, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo hipotético, tá? É, vamos supor que a nossa operação fosse inbound aqui, tá? Então, a gente recebe leads, tem campanha de marketing envolvida, etc e tal. Primeira coisa que eu olhar são os gaps, onde que estão os problemas, né? E aí, primeiro de tudo, eu olhar se teve gap na geração de demanda, se não teve. Depois, se teve gap na geração de oportunidades ou não teve, e depois se teve gap na operação de vendas ou não teve. E o que quer dizer esse gap, basicamente, tá? Esse gap é o que a gente deveria ter atingido com base na meta, que foi projetado com base em algum racional, do tipo, a gente vai chegar numa conversão X, blá, 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 então por dias ou por mês você tem que chegar em tanto. E aí eu veria o gap de cada um desses times e tentaria atribuir em pontos percentuais, por exemplo, onde foram os maiores problemas. Então, eu já participei de várias reuniões, assim, onde eu trouxe de forma muito clara o seguinte, falou, olha, a gente ficou, por exemplo, 20% abaixo na geração de demanda. Então, o time de SDR, por exemplo, conseguiu entregar 10% a mais do esperado, o time de vendas também, mas não foi o suficiente para subir os 20% de gap que a gente teve de geração de demanda. Então, o que a gente fez esse mês? A gente fez iniciativa, pegou campanha de leads antigos, etc e tal, reviveu, fez campanha, a parada toda para tentar aumentar a conversão desse mês, especificamente falando, mas não foi o suficiente para atingir o resultado. Né? Da mesma forma que para montar iniciativas claras, né? Beleza, o que vamos fazer no próximo mês? Dado que a gente não está conseguindo fazer geração de demanda, o que a gente vai planejar para o próximo mês para tentar bater a meta? Vamos fazer uma iniciativa nova. De quê? De treinamento? Sei lá, né? Vai ser de treinamento. Então tá bom. Quanto que a gente acredita que isso aqui vai melhorar a nossa conversão? Vai ser suficiente ou não vai ser suficiente? Vamos fazer uma campanha do mês que vai ser, sei lá, uma campanha de desconto, uma campanha de qualquer outra coisa do tipo? Vamos. Né? Qual que a conversão que isso aqui vai ter de acréscimo no que a gente já faz hoje? Aí você vai somando todas as linhas de iniciativas e ver se você vai chegar no teu resultado ou não para cobrir um gap possível de geração de demanda, por exemplo. Mas poderia ser um gap de prospecção, qualquer coisa do tipo, que você tem que calcular, tem que ter minimamente um racional de perdas, de possíveis ganhos, para dizer se você tem condições de bater ou não a tua meta. Então. Cara, já é uma coisa bem foda. O que, assim, você tem um funil. O funil tem etapas. Primeira coisa, mede métrica de negócio, cara, que é entender como está a conversão de cada etapa. Então, pô, que tu já entregou agora eu já acho muito foda. Então, primeira coisa, cara, eu vou olhar aonde está o mal gap. Né? Aonde reduziu minha conversão, e aí ele já é um sinal para eu atacar. Então, cara, a primeira coisa, olhando o negócio como macro. Uma coisa que você falou também muito foda, e que eu já salvou muitas operações minhas, é assim, cara, tá com demanda baixa de lead. Cara, muitas vezes você tem ouro na tua base se você fizer uma boa de perdidos, de losts, né? Inclusive deveria ser cíclico. Então, cara, todos os caras que você não fechou, muitas vezes são os melhores caras para você trabalhar. Imagino que você já passou por isso, né, Aquino? Eu lembro que lá na, né, empresa similar à tua aí, cara, a gente viveu por muitos anos com base de loja. E lá no início, estratégia de captação. E aí, cara, isso deu 200 e poucos mil leads que a gente veio trabalhando anos. Aí, olha só como que funciona, galera. Chegou uma hora, Aquino, que a conversão começou a cair. Por quê? A gente estava trabalhando tanto aquela base que uma hora você vai estressando a base, a conversão sobre ela cai. Aí foi que a gente entrou. Eu entrei, entrei com outbound. E aí a gente foi para uma estratégia de out de, cara, conseguir uma mega lista e trabalhamos essa lista também durante anos, assim, né? Também ciclando essa lista.
Então, pô, o que você falou me trouxe essa dica, é algo a complementar sobre isso aí, é mega bem-vindo. Não, total, isso aí faz muito sentido. Inclusive, quando a gente tinha iniciativa, por exemplo, antes de chegar ao final do mês, né, a gente já viu que não estava dentro da meta. Vamos fazer uma iniciativa? Vamos. Vamos olhar para a base de contatos que a gente tem? Aí olha só o que a gente sempre fazia para tentar, não vejo nenhum problema em assumir risco, não vejo nenhum problema em nada, desde que ele seja calculado. Né? Essa é a minha linha de pensamento. Então, beleza, vamos pegar aqui e vamos postar todas as nossas fichas numa campanha de lost, né, de leads que a gente já perdeu no passado. Vamos, então vamos pegar e entender o tamanho dessa base. Quantos leads tem, quantos que a gente imagina vai conseguir recuperar com essa campanha tal, e desse aqui quanto que a gente vai converter, vezes o ticket médio, é o suficiente ou não é para a gente recuperar o gap desse mês. E importante, lista que você manda, né? Então, é tudo... Perdão, é tudo lost, é tudo perdido. Mas, pô, tu vai mandar os caras de 3 meses atrás, do perfil XY, cara, coloca uma tag nesses caras para ver como esses caras vão converter, né? E por aí vai para você conseguir ter essa visão, né, cara? Essa base, esse perfil, cara, pegando 3 meses para trás, pô, funcionou bem. Então, beleza. De repente, tu pega 2 meses para trás, já não funciona tão bem, porque tu falou com um cara muito recente. Então, cara, isso tudo são coisas que a gente vai entendendo, né, Alquino? Totalmente, né, cara? E os motivos de perda são muito importantes também, né? Também. Você pode abordar de acordo com um motivo diferente. Tipo, o cara falou que é preço, ele não comprou porque ele achou caro. É óbvio que tem aí, né, uma questão de percepção de valor, mas também tem a questão de que, meu, se ele achou caro, se oferecer desconto, a chance dele comprar é alta, né? Mas tem, enfim, diversos outros motivos. Tava fora de timing, tava não sei o quê. Você pode trabalhar abordagens diferentes para cada um desses grupos que você dá lost, né, para ter uma conversão melhor. Então, total, acho essa uma excelente iniciativa. Cara, vamos assim, porra, tem muita coisa pra falar, cara. Assim, vamos começar com as perguntas, que eu acho que a gente, no meio da pergunta, já vai surgindo mais assuntos. E a gente já vai interagindo mais com a galera. Pode ser, Alquino? Bora lá. Ó, vamos aqui, ó. Tem uma aqui da Sandra daqui, ela falou que ela trabalha com lead, que ela capta e trabalha com... Só que a conversão, obviamente, da lista vai ser bem menor, né? Óbvio, né? E, cara, se acha válido colocar SDR de acordo com a origem do lead? É uma boa pergunta. Quer começar aí? Cara, beleza, vamos lá. Deixa eu pensar se eu separaria por origem do lead. Eu, particularmente, eu não separaria por origem do lead, tá? A não ser que seja alguma estratégia de custo, assim, tua específica, sabe? Talvez tenha algum lead super caro, alguma estratégia super diferente, seja fazendo, ou como, por exemplo, coisas muito, muito separadas, sei lá, um lead vem de Facebook Ads, outro lead vem de evento, né? Que são coisas muito separadas, assim. Eu não separaria por origem, tá? Tipo, se for lista por lista, eu não separaria por origem, eu separaria por vertical ou por especialidade. Por quê, assim? Eu vejo que os principais desafios, né, de conseguir um contato frio, entre aspas, por mais que você faça cadência, um monte de coisa com SDR, eu diria que é ter gatilho de prova social e de autoridade. Né? Ou seja, você tem que provar que você já fez alguma coisa naquele nicho e tem que provar que você é alguém foda naquele nicho. E isso precisa de estudo. Então, quando eu vou trabalhar com SDR outbound, com lista, uma premissa, cara, foca em uma vertical por vez, seja foda nisso, tipo, aprenda quem são as empresas que você já atende nesse segmento, quem são as empresas que a gente já fez case de sucesso, investe em marketing, talvez, tipo, para fazer um case de sucesso, ter material para ajudar o teu SDR, e eu dividiria por vertical, tá? Eu não separaria por origem, a não ser que fosse, tipo, isso que eu falei, evento, lista, coisas muito desconexas, assim. Cara, essa linha tua, o que eu só complementaria aqui uma coisa. Provavelmente, essa lista que você compra, ela é mais fria do que quente comparado aos leads que você gera. E o que você precisa pensar é se talvez o discurso, o script, o pitch com essa lista tenha que ser diferente. Então, o meu problema é só o seguinte: se o teu time de SDR está eventualmente trabalhando as duas fontes do mesmo jeito, isso pode ser uma coisa que talvez você possa melhorar. Porque, cara, uma coisa é trabalhar um lead que veio, cara, quente, interessado, você gerou esse lead, ele está fresco. E aí a gente tem... Eu preciso, pelo menos, nas primeiras 4 horas, fazer um lead ideal, 5 minutos. Como é que é? É 5, 10 minutos? Eu sempre fico... 5 minutos. 5 minutos, né? 5, né? Então, ideal 5, fora do ideal, quanto mais você demorar, pior. Uma lista que você comprou, por mais que esse lead seja ideal para ti,
Não é um cara que vem quente e interessado. É uma lista que você está comprando de outra jornada. Então, eu acho que tem que fazer o seguinte: comprei a lista, planejar que script, que discurso você vai ter com essa lista. Então, assim, talvez não trocar o SDR, mas a abordagem talvez tenha que ser diferente. É um ponto que me vem. Pô, me deu um insight foda, preciso compartilhar rapidinho. Foi uma coisa que eu já acreditei em algum momento da minha vida, tá? E eu mesmo desmitifiquei, tive esse privilégio. Mas que às vezes, né, gestores, assim, principalmente dono de empresa e tal, tem uma visão de que o vendedor ele tem que trabalhar naquilo que não é fácil. Tipo assim, eu vou dar uma lista fria porque, assim, já que é pra gerar, gera do nada aqui, desse negócio que é completamente frio e deixa esses quentinhos aqui comigo, né? Ou com alguém aqui que eu vou pagar menos. Tipo, eu já vi muito isso acontecer. E, cara, eu já testei isso, tá? Tipo, na operação da conta, lá só pra, enfim, você sabendo, cara, tinha um monte de gente que ligava no nosso 0800. Acredite você, gente ligando pro 0800 pra comprar. E tem muita gente, tá? Então, assim, imagina o cara que pega o telefone, liga pro 0800 para querer saber informação. Ele é muito quente, né? E eu comecei nessa premissa. Eu falei assim, vou distribuir pros caras mais baratos da minha operação, pros SDE, pros vendedores mais baratos, porque a comissão menor, tudo, pensei em dividir dessa forma, né? E aí a conversão desses caras era tipo 25, 26%. Era alto, né, com relação ao grupo que fazia ligação normal, assim, né? E depois eu fiz um outro teste, eu coloquei na mão dos melhores vendedores, né? Falei assim, deixa eu testar, colocar as ligações que chegam no 0800 a um dos melhores vendedores. Cara, a conversão foi para tipo 43, 44%. Foi de 25 para 43, 44. Então assim, quem que você tem que passar os seus leads bons? Pro cara que vende. Assim, tipo, é meio óbvio também, mas eu precisei validar isso. Você tem que passar sempre os contatos mais quentes para os caras que não vão perder venda. Essa é uma premissa Não, importantíssima. e inclusive você pode criar, pô, falou, cara, vai ela volta. Inclusive você pode criar o seguinte: o pessoal acha, cara, eu tenho que distribuir oportunidades de forma igual sempre? Não. Para que tu vai queimar uma oportunidade mais quente com um cara que não converte? Eu acho que é meritocracia também. Então, o cara que mais Total. receber as melhores oportunidades é uma coisa que engaja o teu time. Né? Totalmente, inclusive eu fiz isso, eu só passava essas contas para os vendedores sêniores, né, dentro da minha estrutura de Inside Sales. Virou um estresse aí de pessoas, né, assunto talvez para outro papo. Não, mas, cara, quando corrige o script de conexão, deve ser aplicado um novo script para o mesmo lead e medir se teve mais resultado. Quer começar? Quer que eu repita aqui? Quando eu corrijo... Sim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, assim, mas... Quando eu faço uma correção no script de conexão, eu devo aplicar esse script para o mesmo lead e medir se tem mais resultado? É que é difícil, né? Se você já executou um script com um determinado... Tá, isso não vai ser o mesmo contato, né? Eu acho que o script por si só, cara, eu não sei se ele é uma boa base, assim, para... Eu acho que o que não está bem colocado, tá bom. Oi, tá ouvindo aqui? Ah, sim. Acho que, não sei se fui eu ou foi você que você... Acho que deu uma travadinha. Deixa eu ajudar o Aquino, então, já que deu essa interrompida. É o Fábio que perguntou. Acho que não está bem colocado a questão de testar com o mesmo lead, né? Acho que isso, cara, acaba sendo um pouco irritante. Teoricamente, cara, os leads que você está são todos eles dentro do perfil que você precisa, né? Então, não vai fazer diferença ser exatamente com aquela mesma pessoa, né? Cara, você vai testar com outros leads do perfil. Agora, se você trocar o perfil do lead, então, pô, eu tô, sei lá, vou dar um exemplo aqui, e aí depois você emenda, tá, Kino? Eu tô vendendo tal, um script, de repente eu vou botar aqui clínica e vou querer usar o mesmo script. Aí não, né? Mas se o lead for, o hospital até 100 leitos, cara, são os mesmos leads. Então, não precisa ser a mesma pessoa. Se o ICP, se o perfil de cliente for o mesmo. Boa, não, é isso aí mesmo, que eu tava meio travado aí na questão. Mas, assim, se eu puder dar uma dica, assim, eu não acredito, tá? Que script venda mais ou menos. O que é importante? Metodologia é importante, né? E treinamento prático é super importante. Né? Então, ao invés de focar no script especificamente, né? Literalmente no script, eu focaria muito no treinamento da equipe e o que eu tentaria avaliar, assim, a nota de reação deles, né, para ver quem que acha que o treinamento foi muito satisfatório, quem que acha que foi pouco satisfatório, que precisa de mais insumos, ou quem está médio.
e eu compararia a performance entre eles, entre o cara que, tipo, disse que o treinamento foi ótimo e conseguiu aplicar na prática, e o cara que diz que precisa de mais treinamento. Eu focaria em treiná-lo mais, desenvolvê-lo melhor, do que necessariamente ficar tentando ver a qualidade do script, entendeu? A não ser que fosse um chatbot, sei lá, que daí seria fácil comparar, né? Claro. Não, ele falou aqui que o ICP é o mesmo. Então, Fabão, taca ali pau. Mas uma coisa que o Kino já falou aqui. Aí vou pegar aqui, o Kino, tá vendo? Gravei o que tu falou. Não joga para todo mundo, tá? Eu não sei o tamanho do seu time, mas você tem 3 SDRs, cara, mexeu o script, testa com um, né? Até para você ter a comparação, ter o comparativo. Não sai virando a chave para todo mundo, não. Isso é uma boa prática que o Kino falou, que é importante. Tudo que você modifica tem que testar primeiro, tem que validar, entender a conversão disso e até o final, né, o Kino? Você vê, às vezes o cara agenda mais, mas não necessariamente esse perfil que agendou com esse script, tendo mais agendamento, vai ter mais. Né? Tá. Então, cara, não sei se teve mais aqui. Pô, a galera tá fraca de hoje. Ou tu explica muito bem e a galera não tem dúvida, ou a galera tá mais devagar hoje, né? Tem 3 SDR, show, Fabão. Então, cara, pega um cara... eu já vou aqui entregar pro Fábio Quino. Como é que tu fazia, cara? Teste de coisas novas. Novo script, nova e tal. Eu sempre peguei os melhores para testar. Eu acho que essa é uma ótima boa prática, cara, com certeza. Trabalha com quem já tá fazendo, assim, já tem mais confiança de que vai executar bem o pitch, né? Mas assim, eu também acho que é muito desafiador fazer teste com pessoas, né? Mas o fato é, se você fez com os melhores, é possível de ser replicado. Depende do objetivo do teste, né? Se você quer testar, por exemplo, uma abordagem no site, que isso acontece muito, né? Por exemplo, a palavra teste ou demonstração, né? Tipo, o que você não é? Trial ou demonstração, blá, blá, blá. Isso eu sempre separaria, para fazer esse tipo de teste, eu separaria grupos iguais, com piores e melhores, para você ter uma coisa comparável, entendeu? Porque se você só olha para a performance dos melhores e depois olha para os outros, assim, aí você compara o resultado de um com o outro, sempre vai ser uma comparação injusta, sabe? Tipo, porque sempre tem um grupo de pessoas muito boas. Agora, quando você compara só os melhores, você sabe que dá para chegar naquele nível. É isso que você consegue descobrir, né? Não sei se me fiz claro. Foi? Para mim, sim. Não sei se foi. Galera, se não foi, pergunta aí que o Kino explica de novo. Afinal de contas, fala aqui, a gente pagou uma fortuna pouquinho, né? Ó. Cara, pô, já deu 9 horas. Nem comecei com. Verdade. Nem comecei. Cara, o Rodrigo fez uma pergunta ali sobre quais os principais treinamentos que você aplica na operação visando aumento de performance. Então, tira onboarding da conta, né? A gente está falando agora de ongoing, né? De desenvolvimento, né? O que você indica de boas práticas nesse sentido? Cara, vou te falar, assim, uma das coisas que eu mais percebo, tirando técnicas de vendas, tá? Que envolve spin, sei lá, se você quiser usar, eu diria que um dos pontos mais relevantes, assim, é a gestão de tempo e atividades. Então, tem alguns hacks aqui que eu acho que, cara, te dão um ganho gigante de performance, tá? O primeiro deles, assim, que eu te daria de gestão de tempo é trabalhar com modelagem de agenda. Né? Porque o que acontece? Depende de como o teu SDR, o teu vendedor, depende das atividades que eles fazem. Mas é muito comum. Vou pegar o vendedor, né? O clássico inside sales, tá? Ele tem que atender novas agendas, ele também tem que fazer follow com coisas antigas, né? Com contas antigas. Então é muito fácil ele se perder sobre o que priorizar. Tipo, o que eu priorizo hoje? Eu faço novas demonstrações, ou veio uma aqui no meio do caminho e tal, eu atendo, não atendo, faço follow, não faço follow. A galera se perde muito, muito, muito com esse tipo de atividade. Então, eu gosto de trabalhar muito com modelagem de agenda para vendedor, que é tipo assim, você criar blocos na agenda do vendedor e falar assim, olha, tipo das 8 às 10, por exemplo, é o horário de reuniões internas. Das 10 ao meio-dia é o horário de receber a agenda. Da 1 hora às 3 é o horário que você vai fazer follow. Das 4 às 5 você vai preencher CRM. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas essa é uma prática que eu acho que é muito importante ser feita, assim, para aumentar a performance. E eu acredito também que tem uma rotina que, cara, gera muito engajamento, assim, de treinamento para performance, que é fazer um coaching técnico, que é realmente fazer uma roda de competências, né, dos seus vendedores. Então, tipo, roda de competência, imagina, você botou ali 10, 12 habilidades que você entende que são super importantes ter em todos os vendedores,
e você aplicar a metodologia de coaching, que é fazer perguntas ali para o vendedor do tipo, cara, de 0 a 10, como que você acha, como que você se avalia o teu rapport, de 0 a 10, como que você avalia o teu pitch de vendas, enfim, vai fazendo várias perguntas nesse sentido. E depois disso, você ter condições de ajudá-lo com um plano de desenvolvimento individual. Às vezes, né, e eu já vi muitos gestores assim, falhando nisso, acha que a gente tem que ficar dando aula de Spin o tempo todo. E na verdade não é isso aí, né, cara? Cada um tem uma necessidade diferente. E se o teu vendedor não entender que o que ele precisa é Spin Selling, você pode dar 500 aulas de Spin Selling para ele, ele não vai desenvolver. Né? Ele tem que reconhecer o problema, ele tem que entender que ele precisa de melhorar daquilo, né, para ele sentir necessidade de ir atrás do desenvolvimento dele. Então, cara, hacks rápido aí, fazer uma roda de competência técnica e coaching e modelagem de agenda para performance imediata. Pô, modelagem, a gente deixou passar muito, cara, o assunto é muito amplo, mas sobre modelagem de agenda, cara, eu quero só botar uma lente de aumento gigante no que o Kino falou agora, tá? E aí o Fábio, que tava aí, falou, cara, eu tenho um desafio, e a galera que tá, eu sei que tem gente aqui que tem um time gigante de operação. A gente... opa, voltou? Voltou, acho que voltou agora. Cura, pessoal, elevar isso a nível D, priorizar por posição, por que atividade ele começa. Cara, imagina o seguinte, o SDR tem, sei lá, 100 leads no parceiro, que já é coisa pra caceta, somando todas as etapas. Aí, vamos dar um exemplo prático. 3 etapas, somando tudo, ele tem 100. 30 na inicial, 20 na do meio e mais 50 nas etapas mais avançadas, sei lá. Né? Ele precisa saber, todo dia, quando ele chega, de forma clara, por qual ele começa. Certo, Kim? Então, Totalmente. Priorização a nível D. Esse é o ideal. Né? Agora, além disso, das atividades em atraso, você precisa entender quais são os pontos ali dentro do que o Kino falou. Cara, esse ponto é perfeito. Quando chega nesse nível de direcionamento para o profissional, cara, a performance com certeza vai explodir. A gente dentro do método, Kino, que a gente aplica, eu te mostrei isso, lembra? Cara, a gente chega nessa situação, né, de montar um painel, e aí eu acho que é o estado da arte. Já que eu estou falando nisso, é quando tu consegue que se tenha visualmente isso claro para cada profissional dentro da operação. Né? Total, cara. Boa. E aí, assim, o Carneiro, Rafa, gravado, a diferença de gestão e vendas e gestão de alta performance em vendas. Quer responder essa, Aquino? Cara, beleza. Eu vou falar pelo menos do meu ponto de vista, tá? Quando a gente fala de gestão de vendas, né, de uma maneira geral, eu imagino, a primeira coisa que vem à cabeça é falar de gestão de resultados. Né? Então, olhar tudo que você tem que controlar para você entregar os seus resultados. E quando eu falo assim, de performance, daí eu começo a pensar especificamente em microatividades, né, que vão fazer o vendedor ter mais consistência de resultado. Então, qual que é o conjunto da obra, né, que as variáveis que existem no meio do caminho que você define performance. O que é o vendedor de alta performance? Em quanto tempo ele tem que ter de consistência? O que é consistência? Quais são as métricas de consistência da sua empresa? Tipo, não dá para ser só conversão, né? Tem que ser conversão, tem que ser volume, tem que ser velocidade. Tem um conjunto de variáveis que você vai ter que analisar ao longo do tempo e um conjunto de variáveis que você vai ter que aplicar na rotina desse cara no dia a dia para que ele seja cada vez mais eficiente. Então, isso, na minha opinião, é performance, tá? Questão de performance. Eu acho que, cara, eu tô junto a tudo que a gente falou aqui, quando eu consigo chegar nesse nível, e eu acho que, assim, gestão de alta performance, manter o time de maneira consistente e constante, o resultado com consistência, né? Assim, então, cara, quando eu ter a maior parte do meu time, cara, com resultado consistente, eu acho que isso é o resultado da arte, né? Quando você tem uma uniformidade com o teu time, né? E, cara, porra, Roquino, nem começamos, hein? É verdade, cara. É verdade mesmo. Curtiu? Dava para ter umas 3 horas aí de bate-papo. Tranquilo. Curtiu? Curti, cara, com certeza. Obrigado aí pelo convite. Pô, cara, eu que te agradeço. Galera, valeu, galera. Já tá saindo, já sabe que tá no final. Roquino, obrigado demais. Cara, só recado final, se despede da galera aí e vamos marcar outra. Boa, cara. Valeu. Um
Um abraço aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Valeu, Tchau, galera. tchau.